Agora, calando algumas pessoas desta mesa. Mas calando. Vamos ver a vitória do Corinthians ontem na Florida Cup. 4-1 em cima do Vasco. Calando o quê? Não, mas calando você próprio. Vou falar sério. Eu acho que nem o torcedor do Corinthians pode se empolgar muito. É isso aí. E nem o torcedor do Vasco pode se decepcionar muito. Exatamente. É um amistoso, é o primeiro jogo. Mas você gostou do Corinthians, meu menino? Eu gostei bem já. O Corinthians aí, principalmente no segundo tempo, a equipe reserva. Tudo bem que o Vasco também é um time que está voltando de um período de férias, o pessoal não forçou demais a musculatura também para não haver nenhum tipo de lesão, mas o time do Corinthians aí do segundo tempo, inclusive trocou mais passes, aí criou mais chances e foi mais efetivo do que o time titular que o Corinthians apresentou no primeiro tempo. Mas eu gostei sim, Benja, no primeiro tempo o Corinthians venceu por 2-1 e se a gente pegar por ser um time novo no segundo tempo, ganhou de 2-0. O Corinthians ele trabalhou bem jogadas ali no meio campo, com o Rodriguinho, com o Camacho. No segundo tempo, Pascoal, alguns jogadores aí merecem destaque, o Marcial, mesmo improvisado na lateral esquerda, jogou bem. O Casim foi um cara que deu assistência para gol e fez o dele também. Esse Paulo Roberto, o volante, também mostrou aí ser um cara aí que vai ser utilizado no decorrer do ano. O Flavinho tinha falado, hein? É um menino que apesar de também Mas quando o Flavinho falou, você desdenhou. Não desdenhei. Eu nem conhecia o jogador. Ele desdenhou. O Flavinho não falou. Conhecia o jogador. Também lembro de você torcer. Você desdenhou, sim. Pelo contrário, não conhecia o jogador. E é muito pouco, não. Mas, gente, a gente tá fazendo uma análise em cima de um jogo contra o Vasco que era praticamente um amistoso. A gente não tem como base para falar nada a respeito do cara. Você pediu para que eu analisasse. Que pelo que você viu, ele vai ser útil. Então, pelo que eu analisei deste jogo, eu não posso chegar e cravar que ele vai ser o novo Ralf. Não dá pra falar isso. Eu tô falando. Mas tem que analisar aí pelo que a gente viu ontem. Vai na minha que você passa de... Olha o golaço do André Luiz, cara. Que golaço. Cássio, pelo amor de Que Deus. Cássio. Como é que vai pegar? Não tem como pegar essa bola. Mal posicionado. Cara, um goleiro Imagina que mal anão pegava essa posicionado. bola. Não tinha como pegar essa Você bola. pegaria? Um goleiro anão. Você pegaria? Ó, mal posicionado. Não tinha como pegar essa bola. Mal posicionado. Tá sempre adiantado. É igualzinho o gol que ele tomou do Audax. Igualzinho. E depois eles falam, Flavinho, que eu pego no pé do Cássio. Você tem toda a razão. O Cássio, pra mim, é reserva. Não, mas esse gol aí é Olha, indefensável. pra baixo. Esse gol é indefensável. Pulou pra baixo. Não, exatamente. mano, não é indefensável. Adiantado. Você sabe que ele falhou mesmo. Ó, mas um cara que eu acho que merece uma certa atenção, volta a falar aqui, Pascoal, tudo bem, ainda é cedo pra gente avaliar positivamente ou negativamente, mas o Jô tá totalmente desenquadrado do que é o futebol moderno, hein? Nossa Senhora. O Jô teve muita... Acho que o Jô... mas é claro. O gol foi bem impedido. O cara não estava um pouco impedido. Mas mesmo se não tivesse... O Thales estava muito impedido. Dá uma olhada, ele está muito impedido. Tem o pé de um cara Não ali, tem ó. pé de ninguém. O pé do cara é do Vasco da Gama. Não tem pé de ninguém. Vai com essa coisa aí. Olha o golaço do Marlone, O Marlone voltou a jogar bem. Gostei do Rodriguinho. Aí foi normal. Gostei do Rodriguinho. Tabela, o cara todo de fora da área. Rodriguinho, Romero, Camacho. você viu a bola do Romero pro Marlone? Cara, esse meteu também a bola. calou os Gostei, críticos, o Rodriguinho fez uma boa atuação. Opa, Talvez, sozinho. talvez as pessoas Toalha, sabonete. não tenham visto o Escovão. posicionamento. Eu tenho muito cuidado de anotar os posicionamentos. Gostei do Gabriel no meio campo, ele se preocupou mais com a cabeça da área, porque o Camacho estava saindo, o mundo precisava alguém da proteção, e ele trabalhou muito nesse sentido. Foi bem o Gabriel. Mas precisa dosar um pouco, Pascoal, na força pra não tomar muitos Ah, cartões. mas é Ontem ele foi primeiro jogo, amarelado, assim como o Paulo Roberto sabe também, que- né? mas sabe o que aconteceu? Quando começar pra valer, ninguém vai dar. Quem é o goleiro reserva que entrou, mano? O Kaique. Porque o Walter ele tá com uma lesão na costela e não pôde viajar. E no segundo tempo é que eu disse, mano, o time do Corinthians teve um outro comportamento, até porque os caras são reservas e estavam querendo mostrar pro treinador, ó, a gente também tá aqui. Tinha jogador que já foi titular do time do Corinthians Rafael nesse time Prats, aí. dá pra perceber... O Marquinho Gabriel. Ô, Rafael Prats. Olha lá, fala mal do Casinha agora, mano. Fala mal do Casinha. Fala aí, Casinho. Ele é carismático, hein, mano? Carismático. Ele é um carisma. Carismático. Eu já falei, todas as vezes que eu vi o Curitiba jogar, o Casinha jogou bem. É que você viu um pouco. Eu... Você não viu meio tempo. Não, dos poucos jogos que você viu, ele te chamou a atenção, foi isso? Você vai ver só, depois vocês vão me cobrar aqui. Ô, Rafael Prats, é um jogo... Nossa, olha a banheira do cara. Rafael Prats, é apenas um jogo, mas... Rafael Prats, é apenas... Valeu isso? Claro que sim. Valeu, O passo foi pra trás. Eu espero, eu vou tentar fazer uma pergunta, não tem problema nenhum. Rafael Prats, é apenas um jogo. Dá para perceber que o Fábio Carille dá um padrão, já deu algum padrão, tem uma cara diferente, taticamente, o time do Corinthians do segundo semestre do ano passado? Bem, já é tudo muito cedo. É tudo muito cedo para empolgar, é tudo muito cedo para achar que nada tá bom, que tudo tá ruim. Agora, com o Carille, eu acho que o time vai ser organizado. Vai ser organizado. Nos poucos jogos dele no ano passado, achei que o Corinthians até teve alguns bons momentos quando ele dirigiu, nos 10 jogos que ele foi técnico. É um time assim, eu imagino o Corinthians bem competitivo no ano. E não acho que o Corinthians é um time ruim, não. Acho que o Corinthians é um time aí pra competir. Talvez não hoje comparado aí a Palmeiras, Atlético e Flamengo, talvez Santos.
mas depois aí numa média para brigar. Eu acho que pelo estadual briga totalmente pelo título, porque é uma outra exigência. E no brasileiro, se usar bem o estadual, pode chegar forte, Benja. É um time que pode ser interessante. O cara ele vai arrumar o time, vai organizar o time. Taticamente, é um outro time, o Pascoal? O que eu consegui ver no jogo, especialmente no primeiro tempo, quando o time teve a presença dos titulares, é a manutenção de uma organização tática. A organização do Corinthians no primeiro tempo foi do 4-1-4-1. Muito claramente, com o 4-1-4-1, com a saída do Camacho, que para mim, o Camacho me surpreendeu com a versatilidade de sair, aparecer e voltar na recomposição. Carilli estuda, Pascoal, colocar o Felipe Bastos no lugar do Camacho. E aí o Camacho, se o Felipe Bastos entrar realmente nessa posição, o Camacho vira reserva. Vira reserva, mas ontem ele jogou direitinho. Ontem ele fez a função correta do homem de dentro para aparecer, para fazer as tabelas, como também alguns jogadores atuaram bem no time do Corinthians. Para mim, a organização, o time do Corinthians tem que ter, no mínimo, organização. É o que se cobra do treinador. O treinador que bota um time para jogar, o time não tem organização em campo, aí não adianta ter treinador. Agora, o Corinthians teve organização no primeiro tempo do 4-1-4-1 bem estabelecido. Concordo com o Mano. Mas ainda quando falta ele um meia, não falta não, Pascoal? Um Jadson nesse meio campo? Eu acho muito difícil. Agora, quase que impossível. Agora, o João ele não jogou de ponta, ele não jogou de ponta esquerda. Eu não achei o João mal. Você não achou? Não. Eu achei que ele não se posicionou bem nesse 1. Não. Ele não se posicionou bem no 1. Primeiro, ele fisicamente está bem, porque ele está treinando até antes que os outros. Ele chegou em novembro, todo mundo se apresentou no dia 11, ele está treinando há 2 meses aí. E assim, mano, participativo. É claro que ele vai errar, ele não é nenhuma sumidade, mas ele vai ser um jogador importante também para o time. Eu não achei o João mal no jogo. O melhor jogador foi o Casim. Melhor jogador do Corinthians. Ele fez um gol e deu uma assistência. Para outro gol. Foi o primeiro jogo dele. Foi o primeiro jogo dele. Eu senti ele muito à vontade no Corinthians. Muito participativo. Muito diferente do Gustavo, né? Ele já fez aqui o que o Gustavo não fez em 6 meses. Em 8 anos. Eu só gostaria de falar a respeito de um jogador. Por mais que ele tenha sofrido 4 gols ontem, o Martin Silva é um excelente goleiro. Se não fosse ele, o Vasco poderia ter tomado uns 7 ou 8. Nós vamos falar do Vasco daqui a pouco. Nós vamos falar do Vasco também. Afinal, o Corinthians ganhou do Vasco. Sim, ganhou do Vasco. do Vento. Agora, só para encerrar aqui, que a gente vai chamar uma outra participação. Mas o que tinha de cara ontem que ficou chateado com essa vitória do Corinthians lá dentro do Corinthians, hein? Teve muita gente. Ah, meu Deus do céu. Essa vitória Porque desandou muita gente lá. Os urubus... Mas quem ficou chateado? Eu te falo. Os urubus estão ali, ó. Urubu é do Flamengo, pô. Não, os urubus, você entendeu como é? O urubu do Flamengo, tô falando dos urubus que sobrevoam ali os bastidores do Parque São Jorge, seu Rafael Prats. Estavam ali voando, baixando, né? Fogo amigo, né? Pra tentar cair. Porque se o Corinthians ontem toma de 4-1 do Vasco, hoje tem impeachment, abertura das contas, fechamento das contas. O tem estádio, tudo. ninguém sabe falando quanto mentira. vai pagar tudo. Tô falando mentira? Exatamente. Então tá bom. Em tá dezembro correto. de 2015, Rafael Prats, os caras não foram pedir abertura de conta. Essa diretoria foi campeã brasileira, não foi? Então, A 2015. o que tem de cara chateado, mas os caras estão lá. Vamos ver se perde a próxima. Tá chegando a hora, vou chamar a DBV. Tá chegando a hora, vou chamar a DBV. É DBV, tô em ritmo de carnaval. De novo? Gostei. Não, última Vou voz. providenciar as fantasias. Fora do bom. Tá chegando a hora, vou chamar a DBV. É DBV! Cara, isso parece nem macumba é assim. Daniela Boaventura. Gente do céu, nem macumba é tão feio. Vocês um bate assim, outro canta assim, tá tudo errado no ritmo. Eu tava no ritmo certo. Flavinho, Eu logo sou Mania você, Flavinho, não seja sangue negro preconceituoso. Por que macumba é feio? Não, é batuque de macumba, é feio. Não é não. Esse é o ritmo do Não é feio, funk. não, imagina. Esse era o ritmo do funk, mas o Nem Mania atrapalhou tudo. macumba ruim. Mas Macumba ruim. Daniela Boaventura, prazer falar com vossa pessoa. DBV. Voltou inteiro, Benjamin? Senhora? Voltou inteiro da África? Infelizmente. Aqui é brother dos leões, da zebra, da girafa. Cadê o leão que você ia trazer de presente? Não entendi. Cadê o leão que você ia me trazer de presente? Vou te contar uma coisa, não deu pra trazer, mas o meu filho pequeno, vou te contar rápido o que aconteceu. Isso aconteceu. O Jimmy, ele comprou uma cobra de mentirinha. Juro por de mentira. Tô falando Essa sério. conversa não vai acabar bem. Não, O Dani tá com a o Jimmy, meu filho de 7 anos,
comprou uma cobra gigante de mentirinha. Rapaz, na hora que foi passar no raio-x, meu. Você falou, é minha. Não, a mulher tomou um susto. A mulher tomou um susto, velho. Chamou as pessoas, foi de mentirinha. Mas, DBV, o Vasco ontem jogou com o Corinthians, perdeu de 4-1. A gente viu depois as explicações do Cristóvão, mas é aquilo que ele está falando também. Acho que nem o torcedor do Corinthians pode se animar muito e nem o torcedor do Vasco vai ficar muito triste. Agora que é melhor começar ganhando de 4, e é ruim começar perdendo de 4. E o Vasco, DBV? Exatamente, né, Benja? Você colocou muito bem aí que se fosse as avessas do placar, a situação no Corinthians hoje já ia ser bastante crítica. No Vasco, eles estão tentando a política do estamos começando, estamos montando equipe. Foi essa justificativa ontem do Cristóvão, mas não é exatamente assim, né? Porque se você parar para pensar, a base do Vasco do time ontem, que foi escalado, é praticamente o Vasco que já se conhece bem desde o ano passado. Tudo bem, mudou o treinador, agora está se preparando para a Série A. Claro que entram vários fatores e o Cristóvão aproveitou para fazer 7 substituições, para treinar bastante essa equipe, mas o Mano colocou bem aí, viu? O Martins Silva, apesar dos 4 gols, ele é um goleiro que faz muito pelo Vasco em tempo constante, em tempo integral, porque ontem teve um detalhe, ele não contou com a ajuda da defesa. A defesa do Vasco, que costuma ser a parte mais sólida ali da equipe, né? Tirando o Nenê quando tá inspirado lá na frente, a defesa do Vasco ontem foi calamitosa, foi feio de assistir, foi feio de ver aquele jogo. Vocês assistiram também, acho que vocês viram a mesma coisa que eu, né? Sim. Toda vez que você olhar pro volante, como nesse lance, ele tá de costa, ele tá olhando pro goleiro, tá de costas pro lance, alguma coisa tá errada. Mas ele tá mal posicionado. Então, o problema foi ontem teve um problema de composição dos volantes. Como o Cristóvão já teve esse mesmo tipo de problema quando ele dirigiu o Corinthians, de posicionamento dos volantes. Precisa consertar isso. Primeiro que o Rodrigo não tem velocidade para acompanhar o adversário. Esse é o nome, Pascoal. Primeiro, o Rodrigo não tem velocidade para acompanhar o adversário. Se os volantes não tiverem um posicionamento melhor, o time do Vasco vai sofrer também nessa temporada. O Rodrigo tem que jogar na sobra. Se ele jogar no mano a mano, ele tá ferrado. Tá morto. O que falta? O pessoal começou a pegar no pé do Júlio dos Santos já também, viu? Bastou uma partida. Na verdade, já é a segunda partida do Vasco nessa temporada, né? Não é a primeira, como foi a do Corinthians, não foi? O Corinthians foi a primeira. O Júlio dos Santos chegou atrasado no primeiro tempo, em todos os lances de ataque do Corinthians, ele chegou atrasado. Ô DBV, você concorda com o Mano que se não fosse o Martins Silva, teria sido uma goleada bem maior? Eu acho que não é só o Martins Silva. Ele é um goleiro muito constante, ele é um goleiro que salva muito o Vasco da Gama. Acho que ele é um dos melhores jogadores do time. Se a gente botar ali o Nenê na frente, pensar de repente no Luan, que é um excelente zagueiro, apesar da noite terrível que ele teve ontem, eu acho que o Martins Silva é um bom goleiro, sim. Não sei se... Sim, perdido, claro, né? 10-0, 10-1 faria uma diferença grande. Mas 4-1 já é uma goleada grande o suficiente pra gente enaltecer o goleiro. O que eu falei aqui é que o Martim é sim um bom goleiro e faz o papel dele no Vasco da Gama de maneira geral. Acho que não ontem. Os 90 minutos de ontem foram assustadores. Ô, Rafael Prats, o que falta pra esse Vasco aí? Bem, já, o Vasco foi terceiro colocado na Série B. O time mudou pouco para jogar uma Série A. E a gente está vendo o Vasco assim. O Vasco tem até alguns bons garotos. Tem um garoto chamado Evander, que é um meia. Que jogou Evander. Sim, que veio da base, ele né? é bom jogador. Tem o Douglas que está no Sub-20, que é bom jogador. O Douglas seria titular no lugar do Júlio dos Santos. É isso. Então, o Júlio dos Santos nem volante né, seu mano? O Cristóvão jogou esse torneio da Flórida. E eu acho que esse torneio serve para isso, Benjamin. Para você começar a observar alguns jogadores numa outra função, para dar chance para quem talvez não vai jogar no ano. Agora, o Vasco, eu estou vendo no elenco do Vasco, é assim. Ou o elenco tem jogadores muito jovens, ou jogadores muito experientes. Eu acho que o Vasco tem que tentar achar um meio termo. Mas ou isso... muitos acima de 30, ou assim. Aí tem o Luan, que é jovem, tem o Douglas, que é do Sub-20, tem mas o aí Evander, bate que é jovem. 4 de 18 anos, né? Que você está dizendo. Tem uma turma que é muito jovem. Tem uma turma de 18 anos, 20 anos e tem uma turma de 33, Mas eu acho que já tá 34. melhor que o ano passado, gente. Porque ano passado era um time todo com média de 30, 31 anos de idade. Pelo menos agora tem quem corra. Exatamente. Mas, Dani, o problema é que se você tem 5 jogadores de 35 anos e 5 de 18 anos, você não tem equilíbrio. Sim. Ou são muito velhos, ou é o que o Rafael está falando. Acho que o Vasco precisa encontrar um meio termo aí para fazer um time experiente, porque vai ser uma temporada dificílima para o Vasco. O jogador muito jovem, quando começa a haver uma sequência de derrotas, ele tende a se perder, a degringolar tudo. Então o Vasco vai precisar realmente ajeitar esse elenco, porque é claro que é um jogo só e é muito cedo falar por causa desse jogo o Vasco vai cair, não é isso. Mas é o que o Rafa falou, é o time que chegou em terceiro na Série B do ano passado.
Ele não é sequer o melhor time da Série B. Os reforços até agora não foram muito convincentes. Ninguém foi lotar o aeroporto para receber Não, mas o Wagner eu acho que é um cara que vai servir bem. O Wagner, sim. O Wagner foi uma contratação boa, mas nós estamos falando de um único jogador, né?